Glória a Deus, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos abrir as nossas Bíblias na carta aos Hebreus, capítulo de número 12. Carta aos Hebreus, capítulo 12. Quero ler inicialmente com os irmãos o versículo 1 e 2. Está escrito assim: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Feche os teus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós estamos diante da Tua presença, Senhor, nesta manhã. Deus, diante da Tua palavra, Senhor. Eis, Senhor amado, os nossos corações abertos e sedentos para ouvir a Tua voz, Senhor. E Deus, fala conosco através da Tua palavra, fala conosco, ó Santo Espírito de Deus, usa a minha vida, Pai. Meu Deus, e que eu não venha de maneira nenhuma interferir ou prejudicar a mensagem que o Senhor quer transmitir à Tua igreja e ao Teu povo nesta manhã, Senhor. Estamos ansiosos, ó Senhor, para ouvir a Tua voz. Fala, Senhor, porque nós queremos ouvir a Tua palavra. Tua palavra é viva, é verdadeira, é poderosa, é eficaz, ó Pai. E por isso nosso coração está, Senhor, como aquela terra boa, Senhor, como aquela terra preparada, adubada, Senhor, trabalhada, esperando a boa semente, que é a Tua palavra, para que ela possa frutificar e crescer abundantemente em nós. Em nome de Jesus nós te pedimos. Amém. Glória a Deus. Ele fala aqui no versículo 1: corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Deus tem um trabalhar através da paciência nas nossas vidas. Deus trabalha em nós de uma maneira progressiva e de uma maneira paciente. E Ele trabalha em nós para nos fazer exercitar a paciência. Paciência é uma coisa que não é muito comum nos nossos dias, né? Nós vivemos no dia de tudo é para já, é para ontem, tudo tem que ser rápido, tudo tem que ser ágil. As pessoas não têm muita paciência nos nossos dias. As pessoas são precipitadas. O nosso dia a dia, nós estamos aqui numa metrópole. São Paulo é uma grande metrópole. É uma cidade que as pessoas estão sempre correndo, sempre com pressa, né? Os nossos horários são sempre com pressa. Mas eu creio que, mesmo fora daqui, e eu até estava vendo um estudo interessante, que diz que os dias estão sendo mais curtos. Quem é que viu esse aí falando? Que os dias estão passando mais rápido, né? Tem uma alteração aí na rotação da Terra, a Terra está girando mais rápido do que o normal. Então essa sensação que a gente tem de que o tempo está acelerado, realmente ela se comprova, né? A rotação da Terra está mais acelerada. Então os dias estão se tornando mais curtos. E a nossa sensação, a nossa percepção, não é só por uma questão de idade, não. Está acontecendo. É pouco, né? Se a gente for olhar lá, é pouco, né? Eles estão até estudando uma maneira aí daqui a pouco vai ter que mexer no nosso calendário aí, por causa dessa rotação mais rápida da Terra. Mas a palavra de Deus nos diz isso. Jesus fala lá no sermão profético que se aqueles dias, e ele está se referindo aos nossos dias, se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Então Deus está trabalhando aí também para abreviar os nossos dias. Mas, por outro lado, a palavra de Deus vai nos falar que o Senhor trabalha através da paciência. E aqui o escritor aos Hebreus fala que nós temos que correr com paciência a carreira que nos está proposta. Então nós temos que entender que Deus trabalha através da paciência em nós.
Quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente vê que Deus trabalhou assim na vida de várias pessoas. Quando a gente olha para Moisés, Moisés sai do Egito e ele passa 40 anos em Midian. Quando Deus aparece na sarça para Moisés para chamá-lo, para libertar o seu povo, já se faziam 40 anos que Moisés tinha saído do Egito. E a caminhada dos filhos de Israel, da saída do Egito até a entrada em Canaã, 40 anos. Foi por causa da desobediência? Foi. Mas Deus falou, para cada dia que os espias estiveram na terra, 1 ano de castigo para vocês. 40 anos aquele povo andou pelo deserto. Quando nós olhamos para Abraão e nós vemos que Deus o chama, sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. A palavra de Deus diz que Abraão ali sai, faz aquela jornada, mas quando ele chega em Canaã, logo não nasce o seu filho, demora um tempo. E esse tempo entre a chamada de Deus e o nascimento de Isaac, 25 anos. 25 anos Abraão ficou peregrinando na terra da promessa, esperando, aguardando que Isaac nascesse. José, quando ele tem os seus sonhos ali, de que o sol, a lua e 11 estrelas se curvam diante dele, quando ele tem aquele sonho que aqueles 11 feixes, né, de trigo se curvam diante dele ali, até o momento que o faraó tira ele do calabouço para fazê-lo governador do Egito, 13 anos se passaram. O Senhor Jesus vai começar o seu ministério com 30 anos. Deus tem um trabalhar. E Deus quer exercitar em nós algo que é difícil para nós, que é paciência. Paciência. Deus tem um trabalhar na paciência. Eu quero voltar com os irmãos para o livro, a carta de Romanos, capítulo de número 5. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5. A partir do versículo 1, o apóstolo Paulo escreve assim: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência. E a paciência, a experiência. E a experiência, a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Glória a Deus, olha que o apóstolo Paulo está falando, que Deus nos chama, e Deus nos justifica, e Deus nos traz para junto de si, e aí ele começa a trabalhar conosco, para desenvolver a primeira coisa, paciência. E o que ele vai usar para desenvolver paciência em nós? Tribulações. Verso 3 ele fala isso. Não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência. Por isso, quando você olha para a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, nenhum servo de Deus, nenhum homem de Deus passou pela sua caminhada com Deus sem tribulações. Ninguém. Moisés passou por tribulação, Abraão passou por tribulação, Elias, o grande profeta de Deus, passou por tribulação. Logo depois de Deus usar ele com poder ali para fechar o céu sobre Israel, Deus fala para ele: foge daqui, te esconde lá no ribeiro de Querite, porque ele sabia que o rei Acabe iria procurar ele para matar, e a palavra de Deus diz que Acabe fica procurando ele. Quando ele se apresenta a Obadias, que é um servo do rei Acabe, que é fiel a Deus, ele fala para Obadias: vai lá e anuncia Acabe. Obadias fala: não, profeta, você quer que eu morra desse jeito? Porque não teve lugar, não teve reino, não teve lugar onde o rei não mandasse te procurar. Agora eu vou dizer que eu te achei, ele vai achar que eu conspirei, ele vai me matar. Elias fala: não, eu vou me apresentar para Acabe. Depois, quando Elias está ali, e ele convoca o povo então para comparecer ali no monte, ele vai desafiar os profetas de Baal. O que acontece depois? Jezabel vai perseguir Elias, foge de novo, tribulação.
Deus trabalha na tribulação para desenvolver paciência. Por isso que nós passamos por tribulação. Por isso que nós passamos por lutas, porque o Senhor quer nos ensinar a ser pacientes. Paciente no meio da tribulação. A tribulação vai gerar em nós paciência. O que é paciência? Quando a gente, um parênteses, Salmo 40 diz o quê? Esperei, uma versão diz, pacientemente pelo Senhor, e Ele ouviu o meu clamor. Esperei confiantemente pelo Senhor. Quem é que escreve esse salmo? Davi. E quando você vai para a história de Davi, Davi é ungido rei entre os seus irmãos antes de matar Golias. No meio dos seus irmãos ele é ungido rei, mas ele assume o trono no dia seguinte? Não. Depois disso ele vai enfrentar Golias. Ele vai se casar com a filha do rei Saul. O rei Saul vai desconfiar dele, vai perseguir ele. Tribulação na vida de Davi. Davi vai passar 13 anos fugindo de Saul, injustamente. Deus está desenvolvendo no coração de Davi paciência. Somente depois, num grande período que ele está fugindo, que Deus o faz então assumir o trono de Israel. Deus estava trabalhando a paciência no coração de Davi, no coração de Moisés, no coração de Elias. Nos nossos corações, Deus está trabalhando através das tribulações para gerar em nós paciência, para que a gente não seja precipitado no falar, para que a gente não seja precipitado no agir, no sentir, para que a gente não seja precipitado, porque quando a gente é precipitado, a gente perde a bênção. Quem não sabe exercitar a paciência, perde a sua bênção. Vamos lá, 1 Samuel capítulo 13. Nós vamos ver de Saul que perdeu a sua bênção por se precipitar, por não ter paciência. Ele tinha sido escolhido pelo Senhor, ele tinha sido ungido pelo Senhor, rei sobre Israel, e Deus deu uma ordem para ele, através do profeta Samuel: vai lá, os filisteus vão fazer guerra contra você, vai lá e me espera por 7 dias, até que eu chegue a ti, até que eu sacrifique, até que eu te santifique, então tu vais partir e vai pelejar contra os filisteus, e Deus vai te dar vitória. Mas o que acontece com Saul? 1 Samuel 13, versículo 8, diz assim: e esperou 7 dias, até o tempo que Samuel determinara. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se espalhava dele. Deu o 7º dia e o povo começou a desanimar. Faltava o que no povo? Paciência. E Saul começou a olhar aquilo: os filisteus estão vindo contra ti, o povo está saindo, Samuel não chega. Começou a se afligir, começou a ficar atribulado. E essa tribulação era para quê? Para gerar paciência no coração dele. Mas o que Saul fez? Agiu precipitadamente. Verso 9: então disse Saul: trazei-me aqui o holocausto e ofertas pacíficas, e ofereceu o holocausto. Ele não podia fazer isso. Ele se precipitou. Verso 10: e sucedeu que, acabando ele de oferecer o holocausto, eis que Samuel chegou, e Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Então disse Samuel: que fizestes? Disse Saul: porquanto via que o povo se espalhava de mim, e que tu não vinhas nos dias aprazados, e os filisteus já se tinham ajuntado em Micmas, eu disse: agora descerão os filisteus sobre mim a Gilgal, e ainda à face do Senhor não orei, e forcei-me e ofereci o holocausto. Então lhe disse Samuel: agiste neciamente, e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor teu Deus teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Porém agora não subsistirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração, e já lhe tem ordenado o Senhor que seja chefe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor teu Deus te ordenou. Verso 13, algumas traduções dizem: agiste precipitadamente. Agiste precipitadamente. E quando a gente age precipitadamente, quando falta em nós a paciência, o que acontece? A gente perde a bênção.
Olha o que Samuel fala para ele: hoje o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Deus está falando para ele: eu ia estabelecer uma dinastia como estabeleceu a de Davi. Os teus filhos, o teu neto, o teu bisneto, o teu tataraneto, a tua linhagem não vai deixar de reinar sobre o povo de Israel para sempre. Mas você se precipitou. Então a palavra de Deus diz que a gente tem que ser tardio para falar. Não digas precipitadamente, é santo. A palavra de Deus nos exorta a isso, que a gente tem que ter o quê? Paciência. A gente tem que ser uma pessoa que, quando vê aquela situação, calma. Jesus repreende os discípulos quando eles estão nos barcos, sim ou não? Por quê? A palavra de Deus diz que Jesus está dormindo no barco, se levanta uma grande tempestade. Vento forte, o barco está quase afundando. Mas Jesus estava no barco? Sim. Se Jesus está no barco, o barco vai afundar? Se Jesus está no barco, os discípulos vão morrer? Mas eles se precipitam, eles se apavoram, eles perdem as forças de tanto lutar, e no momento que eles já não têm mais forças, que eles falam: agora acabou, nós vamos morrer. Senhor, Jesus levanta e diz: ô homens de pequena fé, por que vocês estão apavorados? Por que suas forças se esgotaram? Por quê? E muitas vezes a gente está igual aos discípulos. Somos de Jesus, Jesus está na nossa vida, Jesus está no nosso coração. Mas a gente só pede para o Senhor Jesus agir quando nós já fizemos tudo e deu tudo errado. A gente age nessa mente, a gente age precipitadamente, a gente faz tudo sem orar, sem esperar no Senhor, como diz o Salmo 40, a gente faz tudo primeiro, e quando as nossas forças se acabam, aí é que a gente vai dizer: Senhor, o Senhor fala: ô, meu filho e minha filha de pequena fé. Por quê? Por que você agiu precipitadamente? Por que você agiu neciamente? Por que você não esperou confiantemente pelo Senhor? E quando eu falo de esperar confiantemente pelo Senhor, não é da gente ficar sem fazer nada, é da gente orar. É da gente entrar numa batalha com Deus. Da gente se colocar aos pés do Senhor e dizer: Senhor, me ajuda, me socorre. Senhor, me dá livramento. Senhor, me dá uma saída. Senhor, me dá um escape. Senhor, manifesta o teu poder e a tua glória. É esperar no Senhor, mas não é esperar sem fazer nada. É lutar, mas não é lutar com as nossas forças. O apóstolo Paulo fala isso: as nossas armas não são carnais, são espirituais. O que ele está querendo dizer? Que a gente tem que lutar primeiro é na oração, é na presença de Deus. Não é deixar isso como último recurso da nossa vida, não é deixar para orar quando tudo já deu errado. É em primeiro lugar, Jesus nos ensinou, o que eu tenho que fazer? Em primeiro lugar, buscar o reino de Deus e a sua justiça, e as coisas me serão acrescentadas. Mas a gente faz ao contrário. A gente amanhece todo dia preocupado com o que comer, com o que vestir. A gente amanhece todo dia preocupado com a nossa subsistência. E o reino de Deus vai ficando. Primeiro a gente tem que correr atrás. Primeiro a gente tem que fazer por onde. Primeiro a gente tem que se esgotar. E depois eu vou orar. A gente inverte a ordem das coisas. A gente não sabe esperar no Senhor. A gente vai tomando decisões que muitas vezes nos colocam em problemas. Mas não foi Deus que nos colocou em problemas, foi a nossa precipitação, foi a nossa falta de paciência, foi a nossa falta de fé, porque a fé é uma confiança inabalável. E muitas vezes a gente não tem fé para esperar no Senhor. A gente acha que a gente tem que fazer, que a gente tem que resolver, que a gente é que vai dar o jeito na situação. E muitas vezes a gente perde a bênção por causa disso. Quero voltar com vocês para Gênesis. Não, 1 Samuel aí mesmo, capítulo 15, viram umas folhinhas, outro episódio que Saul perde a bênção porque ele é precipitado, quando Deus manda ele guerrear contra os amalequitas.
E Deus fala, tudo que tem lá é anátema, não traga nada, não pega despojo nenhum. Mas o que acontece com o rei Saul? Capítulo 15, versículo 19. Quando Samuel se encontra com ele. Olha de novo o rei Saul errando. Samuel fala para ele, por que, pois, não destes ouvidos à voz do Senhor? Antes voaste ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor. Mais uma vez ele se precipita, ele não sabe obedecer à voz de Deus. Ele passa na frente. Ele age por impulso. Ele age no calor da emoção. Então, uma coisa que Deus quer trabalhar em nós é calma. Tenha paciência. Tenha calma no teu falar. Tenha calma no teu agir. Tenha calma, espera no Senhor, não haja precipitadamente. Deus rejeita Saul por causa disso. Vamos voltar agora para Gênesis capítulo 25. Nós vamos ler a partir do versículo 29. Gênesis 25, a partir do versículo 29. Diz assim, Jacó cozera um guisado, e veio Esaú do campo, e estava ele cansado. E disse Esaú a Jacó, deixa-me, peço-te, comer deste guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso se chamou o seu nome Edom. Edom quer dizer vermelho. Então disse Jacó, vende-me hoje a tua primogenitura. E disse Esaú, eis que estou a ponto de morrer, para que me serve logo a primogenitura? Então disse Jacó, jura-me hoje. E jurou-lhe e vendeu a sua primogenitura a Jacó. E Jacó deu o pão a Esaú e o guisado das lentilhas. E ele comeu e bebeu e levantou-se e foi-se. Assim desprezou Esaú a sua primogenitura. A palavra de Deus diz que ele estava cansado, que ele estava faminto. Ele estava em tribulação e aflição ali, no momento. E o que ele fez? Verso 32, estou a ponto de morrer, para que me serve a minha primogenitura? Uma bênção que Deus tinha dado para ele. A bênção da primogenitura era algo determinado por Deus. Mas Saul falou, de que me serve, Esaú falou isso, de que me serve isso? Eu quero é comer. Eu quero suprir a minha necessidade, eu quero matar a minha fome. E a palavra de Deus diz que ele desprezou aquilo que Deus tinha dado para ele, desprezou a bênção de Deus. E Hebreus vai falar que ele vai buscar, Tiago vai falar que ele vai buscar, Hebreus ou Tiago, agora fugiu da minha cabeça, ele vai buscar lugar com lágrimas de arrependimento, ele não vai achar. Por quê? Porque foi precipitado, deixou a situação envolver a vida dele. Quantas pessoas falam, vamos orar? Ah não, para que orar? Não, agora não. Vamos pedir para Deus um sinal, vamos pedir para Deus uma resposta. Tem pessoa que não sabe, que está com pressa, porque quer resolver a situação. Você acha que você tem uma capacidade maior do que Deus para resolver alguma situação? Você acha que o teu braço, que o teu poder, que a tua força, que a tua habilidade é superior a Deus? Você acha que Deus não está no controle da situação? A gente perde a bênção porque falta paciência, porque falta fé, porque falta humildade no nosso coração. Você está entendendo? Quando Deus quer trabalhar em nós, Ele quer desenvolver estas coisas através da paciência, humildade, mansidão, temperança. Ele quer desenvolver em nós um caráter pacífico, um caráter tranquilo. Imagina se Jesus fosse alguém impaciente. Tinha acabado com tinha acabado com a humanidade. Né?
Lembra lá de Tiago e João, logo que eles começam a caminhar com Jesus? Jesus chama eles do quê? Filhos do trovão. Imagina como é que era o temperamento de Tiago e João. Aí vem os filhos do trovão. E numa passagem a Bíblia diz que Jesus manda eles irem adiante dele numa aldeia de samaritanos, preparar para que Jesus queria passar ali naquele local para ir a Jerusalém. E por causa da rixa entre os samaritanos e os judeus, vendo que eles eram judeus e vendo que eles estavam indo para Jerusalém, a palavra de Deus diz que os samaritanos não recebem. Nós não queremos vocês aqui não. E a palavra de Deus diz que eles voltam para Jesus e falam: queres que nós oremos agora, para que desça fogo do céu e acabe com essa cidade aí de samaritanos? E Jesus fala: não sabeis de que espírito sois. Nós não estamos aqui para destruir os homens. Nós estamos aqui para salvá-los. E aí quando você vai nas cartas do apóstolo João, como é que João escreve? Depois que Deus trabalhou na vida dele: filhinhos, amai-vos. Ele não é mais o filho do trovão. Ele não é mais aquela pessoa explosiva, aquela pessoa que queria fazer cair fogo do céu na cabeça das pessoas. Não, ele já é completamente diferente. Filhinhos, amai-vos. Um novo mandamento vos dou, e é o que desde o princípio ouvistes: amai-vos. Completamente transformado pelo poder de Deus. Pedro também, quando saca a sua espada no Getsêmani, quando corta a orelha lá do servo do sumo sacerdote, Jesus fala para ele: Pedro, mete a tua espada na bainha. Não é para isso, não. Não é assim. Importa cumprir aquilo que de mim está escrito. Mas depois Pedro aprende, nunca mais você vai ouvir falar que Pedro sacou a sua espada de novo. Nunca mais a palavra de Deus vai dizer que Pedro tira a sua espada para resolver as coisas. Paciência, Deus desenvolveu paciência, e Deus quer desenvolver paciência nos nossos corações. Esaú perdeu a sua bênção porque foi precipitado. Vamos lá para Tiago, lá para o finalzinho, depois de Hebreus. Carta do apóstolo Tiago, capítulo de número 5. A partir do versículo 7. Carta de Tiago 5, a partir do verso 7. Olha o que está escrito: sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência, até que receba a chuva temporã e a serôdia. Sedes vós também pacientes, fortalecei o vosso coração, porque já a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados. Eis que o juiz está à porta. Meus irmãos, tomai por exemplo de aflição e paciência os profetas, que falaram em nome do Senhor. Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouvistes qual foi a paciência de Jó, e vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Como é que o apóstolo Tiago nos exorta aqui? Corramos com paciência a nossa carreira. Tomai como exemplo quem? Jó. Ouvistes da sua paciência e vistes o fim que o Senhor lhe deu. Meus irmãos, Deus quer trabalhar em nós através da paciência. Amém? Eu preciso de paciência. Eu preciso. Todos nós precisamos de paciência. Paciência não é... Muitas pessoas confundem a paciência com aquela pessoa que não tem ação. Não é isso. Paciência é saber para agir no momento certo. Paciência é para você não se precipitar, para você não perder a sua bênção. Todos estes que eu falei aqui,
Eles se precipitaram, e por se precipitar perderam a bênção. Se Saul tivesse ali aguardado quanto tempo? A palavra de Deus diz que ele acabou de sacrificar, Samuel chegou. Quanto tempo pode ter sido isso? 1 hora? 2 horas no máximo? Que ele demorou para fazer o sacrifício? Você perder a sua bênção por causa disso? Mas você vê que é uma coisa já do coração de Saul, porque mais tarde ele vai agir de novo e ele não vai se consertar nunca. Você vê Esaú agindo sempre assim. Você vai estudar a vida de Esaú, você vai ver que sempre ele agiu. Ele casa com as moças sem a bênção dos pais, que vão ser aflição de espírito para os seus pais. Pois quando ele vê que o seu pai manda Jacó ir para casar lá na terra, ele vai e age precipitadamente e casa com uma filha de Ismael. Sempre agindo precipitadamente. Sempre agindo fora da vontade de Deus. Sempre agindo por impulso. Você não pode agir por impulso. A gente tem que agir na direção de Deus. Lembra do Salmo 40, repete o Salmo 40, versículo 1. Esperei pacientemente pelo Senhor. Espera, Davi sabe do que ele está falando. Ele esperou, ele não causou guerra no reino, ele não causou divisão no reino. Se ele fosse precipitado, ele ia rachar o reino de Israel. Se ele fosse precipitado, ele iria perder a bênção de Deus sobre a vida dele. Ele ia causar revolta. Ele esperou o tempo certo. Nós temos que saber. E embora ele já tinha sido ungido rei, ele esperou. Saiba esperar. Mas Deus falou comigo. Saiba esperar. Não é porque Deus falou com você que as coisas vão acontecer de um dia para o outro. Saiba esperar no Senhor. Saiba esperar no Senhor, que às vezes Deus dá uma palavra e a gente vai e se precipita e quer. Não, espera. Deus tem um tempo. Deus tem um momento certo. Moisés, quando ele quis libertar o povo na força dele, o que ele fez? Causou um assassinato. E o povo rejeitou ele teve que fugir. Não aconteceu nada certo. Então, muitas vezes a gente traz problema para a nossa vida por causa disso. Porque a gente se precipita. Porque a gente não sabe esperar confiantemente pelo Senhor. E a gente tem que ser paciente no falar, no julgar, no avaliar as situações. Eu quero, encerrando, ir para o livro de Jó. Se você já leu o livro de Jó, você vai ver que Jó, do começo, praticamente até quase o fim do livro, ele está questionando, ele quer saber, ele quer entender, ele quer que Deus dê uma explicação, porque... E o tempo vai passando e nada de Deus falar com ele. Vêm os seus amigos para falar em nome do Senhor, mas também não falam em nome do Senhor, falam em nome de si mesmos. Tanto que Deus os repreende, vai lá e fala para ele, vocês não falaram de mim o que era reto ao meu servo Jó. Vão lá e peçam perdão para ele. Também se precipitaram, a gente tem que ser, meu irmão, ter a direção de Deus, para saber entender o que nós estamos vivendo, para saber aconselhar alguém, para saber avaliar alguém. Às vezes tem pessoa que fala, pastor, eu tive um sonho, o que significa? Meu Deus, espera aí, não sei, vamos orar. Às vezes Deus te dá a direção, às vezes Deus não fala nada. O que eu vou falar? Calma, não sei, irmão, não sei o que significa. Isso aconteceu isso comigo, a gente tem que ser paciente, até para falar. Para a gente não dar a direção errada para ninguém. Jó está ali o tempo todo querendo entender, querendo que Deus dê resposta, querendo que Deus justifique. E Deus vai falar com ele, sabe quando? Só lá no capítulo 38. Deus vai falar com ele. E aí Deus começa a falar com ele. Aí vamos chegar lá no capítulo 42. Capítulo 38 Deus está falando. Capítulo 39 Deus está falando. Capítulo 40 Deus está falando. 41 Deus está falando. E qual é a resposta de Jó? Jó queria satisfações de Deus, está falando. Mas Deus não está dando satisfação nenhuma para ele. Porque Deus não tem que dar satisfação para nós. Do que ele faz e do porquê que ele faz. Jó se acha muito sábio e Deus está falando para ele, você é muito sábio, então vou te perguntar aqui, uma série de coisas
Você é sábio, então você vai me saber responder. Se você souber me responder o que eu te perguntar, então você vai entender o meu agir, o meu trabalhar. Muitas vezes a gente quer entender por quê que Deus está fazendo isso comigo. Deus não vai te explicar nunca. Você só vai entender depois, que é o caso de Jó. Versículo 42. Então respondeu Jó ao Senhor e disse: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Quem é aquele, dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei do que eu não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas e que eu não compreendia. Escuta-me, pois, e eu falarei, eu te perguntarei e tu ensina-me. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Todo momento o Jó está se justificando no livro dele. Não, mas por quê? Porque tem um momento que ele fala, eu só queria saber uma coisa, que Deus me explicasse o que está acontecendo comigo. É só isso que eu quero saber. Ele não pede para ser curado. Se você ler o livro de Jó, ele está coberto de chagas. Ele está com o corpo todinho coberto de chagas. Ele está cheirando mal, podre. Mas em nenhum momento ele pede para ser curado. Ele só pede para Deus, me explica. Me explica o que está acontecendo. Por que o Senhor permitiu que isso aconteça? O tempo todo. Você está entendendo onde é que Deus quer trabalhar em nós? Não era para ele pedir, Senhor, me cura. Senhor, me restaura. Em nenhum momento ele pede para ser restaurado. Em nenhum momento ele pede para ser curado. Todo momento ele quer que Deus dê uma explicação para ele. Me dá uma explicação. Quando ele consegue entender o trabalhar de Deus, ele fala, Senhor, me abomino, me arrependo, no pó e na cinza, tapa a minha boca. Em outras versões ele vai falar assim, põe a minha mão sobre os meus lábios, eu não quero falar mais nada, eu só quero ouvir agora e aprender do Senhor. Eu não quero mais falar nada, eu quero aprender. No verso 5, eu acho bonita a tradução que diz, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Você entendeu onde é que Deus quer levar você? Você sabe onde é que Deus quer levar você? Deus não quer que você conheça Ele apenas de ouvir falar. Deus quer que você conheça Ele contemplando a Ele. E se você parar para pensar, você vai contemplar o Senhor. Mesmo no meio da luta, mesmo no meio da tribulação, mesmo no meio da adversidade. Os discípulos estavam com Jesus no barco, mas eles agiram como se Jesus não estivesse no barco. É isso que Deus não quer que você faça. Que você tenha o Senhor Jesus dentro do teu coração, mas que você viva como se Ele não estivesse na tua vida. É muitas vezes isso que acontece com a gente. Nós temos Jesus dentro de nós. Nós declaramos, nós cremos que Ele é todo poderoso, que Ele tem todo o poder, mas na hora que acontece alguma coisa, a gente se esquece de Deus, se esquece do poder dEle, se esquece da glória dEle, e a gente pensa, se eu não for lá, se eu não resolver essa situação, nada vai mudar. A gente coloca o Senhor Jesus dentro de uma caixinha, coloca Ele dentro do armário, fecha a porta e diz, fica aí, Senhor, até que eu resolva essa situação. E aí a gente sofre. E aí as coisas não dão certo. E aí a gente se frustra. Quando a gente deveria estar ali tranquilo, esperando no Senhor, orando, Senhor, eu sei que Tu estás agindo, eu sei que Tu estás trabalhando, ainda que eu não consiga entender, ainda que eu não consiga enxergar, eu sei que Tu estás trabalhando, eu sei que Tu estás agindo, eu sei que Tu quer, Senhor, gerar em mim paciência, porque a paciência vai gerar em mim perseverança, a perseverança vai gerar em mim experiência. O Senhor não quer trazer confusão para o teu coração, o Senhor quer colocar em você uma fé inabalável. Mas para isso a gente tem que aprender a ser paciente. Mas para isso a gente tem que aprender a esperar confiantemente pelo Senhor. Por isso, o escritor aos Hebreus fala, corra com paciência a tua carreira. Tenha paciência, meu irmão. Não seja precipitado no falar, não seja precipitado no agir, não seja precipitado no julgar. Não se precipite em nada.
Ore. Busque no Senhor. Confia no Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. O mais ele. Salmo 37. Entrega é o quê? Deixa Deus tomar conta. É difícil para nós isso. Muitas vezes a gente faz assim: Senhor Jesus, cuida da minha vida. Te entrego a minha vida, Senhor. Senhor, mas está dando meio-dia, viu, Senhor? O que eu vou comer? O que eu vou jantar? Amanhã, Senhor, qual vai ser o meu café da manhã? Senhor Jesus, isso não é confiar. Jesus disse: não andeis ansiosos pelo dia de amanhã, basta cada dia o seu mal. O dia de amanhã vai cuidar de si mesmo. Difícil para nós isso. A gente quer ter um roteiro. A gente quer ter um esquema, um script. A gente quer que Deus preste conta para nós. Senhor, o que o Senhor está fazendo hoje pela minha vida? A gente quer tudo isso. Mas não é assim que Deus trabalha. Porque dessa maneira não precisa ter fé. E Deus quer trabalhar em nós através da fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Feche teus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós estamos diante da Tua presença, Senhor. Senhor, e nós precisamos de paciência, todos nós, ó Pai. Deus, nós precisamos ser exercitados na paciência, Pai. Quantas vezes nós nos precipitamos no falar, no agir, no pensar, e quantas vezes por causa disso nós perdemos a nossa bênção. E quantas vezes por causa disso nós, ó Pai, trazemos problemas para a nossa vida. Porque não sabemos esperar pacientemente pelo Senhor. Porque agimos como se o Senhor não estivesse no barco da nossa vida. Deixamos que a fúria do vento, que o tamanho das ondas, causem pânico no nosso coração. E a gente começa a lutar sem o Senhor. E sabe o que vai acontecer? Quando a gente luta sem o Senhor, nós vamos nos esgotar. E não vamos ter resultado nenhum. Não vai mudar nada na nossa situação. Porque nós não temos o poder de transformar a nossa vida. Só o Senhor Jesus é que tem poder de transformar. A palavra dele diz que Ele transforma o nosso pranto em festa. Só Ele tem poder de fazer isso. E quando eu leio esse versículo, o que me vem à mente é a viúva de Naim. Aquela mulher viúva saindo com o único filho morto para sepultá-lo. Meu Deus, quanta dor dentro daquele coração. Quanta dor dentro do coração daquela mulher. Mas no momento em que o Senhor se encontra com ela, o Senhor ressuscita o filho. Deus, em um momento, Tu tem poder de transformar o nosso luto em festa. Toda aquela dor saiu num momento do coração daquela mulher. Senhor, eu posso, pela fé, imaginar ela explodindo de alegria ao ver o seu filho ressuscitado, Pai. Meu Deus, Tu tens poder de, num momento, transformar, ó Pai, a nossa dor em festa. A Tua palavra diz que o Senhor tira as vestes de luto e coloca em nós vestes de festa. Eu imagino aquela cidade alvoroçada, vendo aquela mulher entrar, porque eu creio que ela não entrou calada. Senhor, ela não entrou calada, não. Ela voltou jubilando, ela voltou gritando, exaltando o Teu nome. E aquele povo foi vendo aquele burburinho, estava todo mundo triste. De repente, aquele cortejo fúnebre volta jubilando. O que aconteceu? O que aconteceu? Esse povo é louco. Esse povo saiu daqui chorando. Esse povo saiu daqui se lamentando. Como é que eles estão fazendo festa agora? O que é isso? Jesus. É Jesus. É Jesus. É Jesus que transformou o luto em festa.
É Jesus que tirou a dor e colocou alegria no coração daquela viúva e daquele povo todo. É Jesus que transformou a morte em vida. Ah, meu irmão, a gente tem que crer no Senhor Jesus Cristo. A gente tem que confiar no seu poder e na sua graça. É Ele que tem poder para transformar. É Ele que tem poder para dizer para o mar aquieta-te, para dizer para o vento cessa. É Ele que tem poder de trazer bonança para a nossa vida. E muitas vezes nós estamos como os discípulos, olhando para a multidão e olhando para 5 pães e 2 peixes, dizendo: Senhor, não vai dar. Que é isso, Senhor? Meu Deus, não é nada. E tu estás dizendo: traz aqui, coloca na minha mão. Coloca na minha mão. Manda o povo se assentar, porque todo mundo vai comer. Os discípulos começaram a olhar um para o outro. Que é isso? 5 pães e 2 peixes para essa multidão, que é isso? E a tua palavra diz que tu agradece, ergue os teus olhos aos céus e abençoa e agradece aquele alimento. E tu começas a repartir os pães e a dar aos discípulos, e os discípulos começam a entregar para as pessoas, e quando eles voltam, o pão não acaba na tua mão, nem o peixe. E eles alimentam, eles sentam em ranchos, diz a tua palavra numa das multiplicações, eles sentam em ranchos de 20, de 30, de 50. E 5 pães e 2 peixes, daqui a pouco 20 pessoas estão comendo, daqui a pouco 30 pessoas estão comendo, daqui a pouco 50 pessoas estão comendo, daqui a pouco 100, 200, 300, 400, 500. E todo mundo come até se fartar. De repente os 5 pães e 2 peixes viram 12 cestos cheios de pedaços. Porque Jesus fala: recolhe os pedaços, para que não haja desperdício. Só o Senhor tem poder, meu Pai. Esse mesmo Jesus, meu irmão, que está dentro do teu coração, não é outro, é o mesmo. E a palavra dele declara que ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. E se você abrir a tua Bíblia em Mateus capítulo 28, se eu não me engano, o versículo 18, ele vai declarar: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Todo o poder nos céus e na terra. Aleluias. É o mesmo Jesus que está dentro da tua vida e dentro do teu coração. É o mesmo Jesus que diz para você: não fica preocupado com o dia de amanhã. Eu cuido da tua vestimenta, eu cuido do pão sobre a tua mesa. Busca o meu reino em primeiro lugar e a minha justiça. Deixa que eu cuido dessas coisas para você. Confia nele, meu irmão. Ele tem todo o poder. Ele tem poder para alimentar uma multidão com 5 pães e 2 peixes. Ele tem poder de transformar a morte em vida. Ele tem poder de curar as enfermidades. Ele tem poder de fazer os mortos ressuscitar. Ele tem poder de andar sobre as águas. Não há impossíveis para Ele em todas as suas promessas. E Ele tem promessa de bênção para mim e para a tua vida. E Ele tem promessa de suprir as nossas necessidades. E Ele tem promessa de curar as nossas enfermidades. E Ele tem promessa de nos levar para a glória celestial. E Ele tem promessa, meu irmão amado, de nós vivermos com Ele para sempre. Por que a tristeza muitas vezes toma conta do nosso coração? Porque muitas vezes o desânimo toma conta da nossa vida. Não temos motivo para isso. Não temos motivo para andar tristes, não temos motivo para andar desesperados, nem desanimados, muito menos ansiosos. O Senhor Jesus habita em nós. Ele é o nosso Emanuel. Ele é o nosso Deus conosco. Ah, Pai.
Nos ensina, Senhor, nós precisamos aprender de Ti, Senhor. Como Jó, Senhor, muitas vezes nós precisamos simplesmente nos abominar, Senhor, no sentido de que dizer, Senhor, oh meu Deus, tem misericórdia da minha vida, eu estou tão ansioso, estou tão agitado, Senhor. Me ensina a confiar no Senhor, me ensina a esperar pacientemente pelo Senhor, me ensina a não desanimar, Senhor, me ensina, Senhor amado, a ser como Davi, Senhor, que esperou no Senhor. Me ensina a ser, Senhor amado, como Moisés, que esperou no Senhor. Me ensina a ser como Abraão, que esperou no Senhor. Meu Deus, eu não quero ser como Esaú, Pai, não quero perder a minha bênção. Eu não quero ser como o rei Saul, que também perdeu a sua bênção. Não, Senhor, eu quero aprender de Ti, Senhor. Eu quero aprender de Ti, Senhor. Ah, Senhor, nós precisamos disso, nós te pedimos isso. Em nome de Jesus.